Uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp foi: qual a importância qual a importância da minha participação do culto público? Qual a importância da igreja e a participação do culto público para a minha relação com Deus? E tem uma outra aqui que complementa essa. Congregar, ou melhor, não congregar, compromete o relacionamento com Deus? Completamente. A importância do culto público, ela é inquestionável. O valor dela é indiluível na história do Evangelho, da igreja e mesmo dentro dos conselhos apostólicos nas Escrituras. A importância da congregação, da comunhão, do partir do pão, do perdão mútuo, da exortação mútua, do consolo mútuo, do chorar com os que choram, do se alegrar com os que se alegram, do suportar uns aos outros em amor, do sermos todos juntas e ligaduras de um mesmo corpo, sabe? A importância desse discurso de eclesiologia, de igreja, é indiluível nas Escrituras, indiluível na história da igreja. Todas as vezes que falando da história da igreja, né? Todas as vezes que algum maluco isolou-se da doutrina, isolou-se da comunhão, nasceu uma nova seita, né? Então sempre que alguém se isolava para dentro do mato e queria viver uma coisa diferente daquilo que estava vivendo na igreja ali, às vezes por questões bem legítimas, porque a igreja não é fácil, gente. Pelo amor de Deus, como que a igreja é difícil? Nunca vi um negócio desse, né? Ela é muito difícil, a igreja. Então, às vezes, por questões legítimas, as pessoas se afastaram da igreja. Mas mesmo essas questões legítimas, né, que poderiam justificar o afastamento, causou um pior estado naquele que se afastou do que o estado que ele se encontrava no meio da confusão e do barulho e da problemática da própria igreja. Então, é indiluível a importância da igreja na construção de quem nós somos. E isso fica claro, por exemplo, na própria conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele passou um tempo junto com discípulos de Cristo, aprendendo sobre o Evangelho. E ele já era extremamente... Quando a gente fala assim que ele passou um tempo, talvez você pense assim, óbvio que ele passou um tempo, ele acabou de se converter. Não é bem assim. Teoricamente, ele não tinha acabado de se converter, ele nasceu naquela linhagem do judaísmo que desaguava em Cristo. Então, todo o pano de fundo sobre o que antecedia a mensagem de Cristo, Paulo tinha de cor e salteado, ele era o melhor de todos para falar aquilo. Talvez a gente, se estivesse naquele momento, a gente pudesse imaginar que Paulo era o mais adequado para sair correndo para pregar o Evangelho. Porque ele tinha todo o pano de fundo da história e agora essa história acaba de ser coroada com a mensagem e a aceitação de Jesus como Messias. É só mandar Paulo para lá. Mas não foi bem assim que aconteceu. Aliás, no começo das missões de Paulo, ele teve problemas. E depois de ele ter alguns problemas, ele parou. Se não me engano, foi 3 anos, não foi, pastor Inácio? Por aí uns 3 anos ele parou. No começo não, no começo ele saiu vazado, só para mostrar para a gente assim, ó, não dá. Eu preciso da igreja para a minha santificação. Eu preciso da igreja para a construção do meu caráter, para depois ser enviado, para depois sair no campo. Então Paulo é um exemplo disso, muito claro, o tanto que a igreja é importante nessa construção da nossa santidade. Os desigrejados, gente, com relação aos desigrejados que desenvolvem a sua espiritualidade sozinha, de maneira isolada, eu vou te falar um negócio. É possível você ser cristão sem frequentar uma igreja local? É possível, não por muito tempo. Não por muito tempo. É possível, não por muito tempo. Porque não demora para que os valores do Evangelho comecem a ser perdidos, sabe? Comecem a ser esvaziados de dentro da gente. Eu não vou entrar em citação de casos assim, mas é muito comum a gente ver, né, pastor Inácio? Pessoas que saem da igreja e estavam com uma vida ativa aqui, uma espiritualidade bem desenvolvida, e quando ficam lá fora, começa muito bem, ficam pensando, não, eu tenho amigos assim, que no momento de desigrejar-se, começa a amplificar os seus piores defeitos. Quem era irado e no meio do corpo de Cristo a sua ira começava a ser contida, não demora muito lá fora, sem o corpo de Cristo, sem
sem o pão, sem o vinho, sem a exortação mútua, sem o dever uns aos outros, sem o confessar pecados uns aos outros. Não demora muito para que essa tendência à ira começasse a inflar, a desenvolver e a ganhar proporções mais gigantes. E também com várias outras questões de inclinações e de desejos, que quando você está longe do corpo de Cristo, você é uma brasinha que você vai apagar. Não tem condições. E a ordenância é essa: congregue, não deixe de congregar, como é costume de alguns. É o que diz a palavra de Deus. Então não deixe de congregar. Se está difícil você congregar em algum lugar, saia de lá. A igreja do Senhor é enorme. Saia de lá, perdoe quem você tem que perdoar, seja perdoado e vá para outro canto. Entendeu? Mas não deixe de congregar, porque no final das contas quem perde a alma é você. Então não vale a pena. Entendeu? Perder a alma para ensinar uma lição para a igreja. Entendeu? Não vale a pena.